Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja convosco e que eu vim aqui falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os dóceis e pacíficos. No seu item 8, resignação e obediência. Na doutrina de Jesus Cristo, nós verificamos que a obediência e resignação está todos os seus pontos. Nós, lendo o Evangelho de Jesus, observamos a obediência e a resignação. Kardec codificou a obediência como o consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. Por quê? Porque muitos homens, muitos doutores, acham que a obediência e a resignação são atitudes pacíficas, que as pessoas têm que aceitar e se resignar. Não é bem assim, não. Nós verificamos que a obediência e a resignação são virtudes e são ativas, muito ativas. Vamos verificar por quê. A obediência é o consentimento da razão. Por que é o consentimento da razão e tem que ser ativa? Por quê? Porque para nós aceitarmos os preceitos da lei divina, nós temos que, primeiramente, refletir. Depois de refletir, nós temos que entender e depois compreender. A partir deste momento que eu utilizei a minha razão, o meu raciocínio, e eu compreendi, eu passo a adotar essas leis divinas como o meu caminho, para o caminho do bem, da verdade. Eu vou confiante nesse caminho. Então eu aprendo isso aí, para poder me elevar espiritualmente e seguir o meu caminho. Vamos ter um exemplo. Se eu fosse aceitar, estou no trânsito, se eu não tivesse as regras, as leis de trânsito, eu iria fazer o quê? Iria fazer muita besteira. Então tem que seguir as leis de trânsito, para que o trânsito flua normalmente. Mas eu não tenho que aceitar as leis de trânsito porque eu não vou levar a multa. Não, porque eu tenho que seguir essas leis, porque essas leis foram regidas para quê? Para que flua o trânsito normalmente e não aconteça como acontece todos os dias, bastantes acidentes e que nós verificamos fatais, que muitas perdas que nós tivemos aí. E que até a lei de trânsito aqui no Brasil, os acidentes de trânsito acontecem e muitas mortes iguais a guerras das Sírias. Então, isso é a obediência, é você compreender essas leis divinas e seguir confiante essas leis divinas. Vamos ver agora a resignação. É o consentimento do coração. Consentir é aceitar. Então, nosso coração tem que aceitar isso aí. Não é um conformismo. Conformismo é aquilo que a pessoa fala, acontece com todo mundo, foi Deus que quis. Então, é aquele negócio de dizer que, como o Zeca Pagodinho fala, tem que a vida me levar. Não é a vida me levar. Você tem que sentir no seu coração, você tem que se conformar com isso. O que é se conformar com isso? Emmanuel fala que conformação nada mais é do que você se entregar voluntariamente e também com bom senso às aperturas da vida. Então, o que é isso? É você saber que você tem que passar por aquilo, por aquele fato. Vamos ver um problema, um exemplo. Um exemplo é o seguinte: eu estou aqui e de repente eu sei que o quê? Que perdi um ente querido, um ente que eu amo muito. Isso é gravíssimo. É mais fácil aceitar como? Se essa pessoa está debilitada há muitos anos. Então eu aceito com mais resignação. Mas se eu recebo uma pessoa que de repente eu perco essa pessoa e que eu amo muito, o que vai acontecer? Eu vou ter uma angústia, eu vou ficar angustiado, eu tenho sentimentos, mas eu tenho que saber o quê? Que todos nós aqui somos espíritos, todos nós somos espíritos e estamos vivendo uma vida
transitória e que é pouco tempo. Eu tenho que saber que se faleceu aquela pessoa, ela foi na minha frente. Eu depois vou me encontrar com ela. Mas eu não posso me desesperar, ficar lamuriando, chorando eternamente por isso. Não, porque se eu fizer isso, eu vou estar estagnado, parado, e também vou estar sofrendo aquela pessoa que eu perdi, porque eu vou estar em sintonia com ela. Eu tenho que saber que se eu ficar lamuriando e chorando isso, vou atrasar os dois. Aquela pessoa vai ficar mais tempo presa na minha sintonia, do meu pensamento, e eu também não vou desenvolver. Então eu tenho que passar por isso, ou seja, eu tenho a saudade, eu sei que estou muito angustiado, mas passou aquele momento de choro, de saudade, eu tenho que me resignar e superar esse obstáculo, porque eu tenho a minha vida, eu não sei quando é que eu vou embora, então eu tenho coisas a fazer, certo? Então eu tenho que me resignar sobre isso. Não só sobre morte, mas também sobre qualquer fato que aconteça na minha vida. Por exemplo, eu perder a casa, eu perder minha empresa, perder algum bem, e eu tenho que procurar uma solução e não ficar sentado. Uma solução para superar aquilo e encontrar essa solução. Jesus foi o maior exemplo de resignação e de obediência às leis divinas. Se nós lermos o Evangelho, a Bíblia, nós vamos ver que Jesus passou por várias e várias situações de resignação. Não só Jesus, mas também quem? Allan Kardec, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes. Por que resignação? Porque eles passaram por uma época em que a doutrina espírita era ela preconceituosa. Né? Todo mundo tinha preconceito com a doutrina espírita. Então, o que nós estamos passando agora é muito fácil. A doutrina espírita já está sendo aceita, não é mais como antigamente. Então, não temos que pensar nisso, certo? Isso era resignação. Vamos ver, obediência. Obediência, nós vimos que quem pode aceitar obediência? Todos nós podemos aceitar. Mas quem é que não pode aceitar obediência? Aquele orgulhoso, que tem a vaidade. Emmanuel diz que orgulhoso, ele tem a miopia da realidade. Por quê? Porque só ele se enxerga só a si mesmo. E ele sofre muito com isso. A escala de comparação dele é com ele mesmo. São os outros e ele. Ele lá em cima e os outros embaixo. Então ele sofre muito. Quando o orgulhoso sente alguma vicissitude na vida dele, o que ele vai fazer? Ele vai culpar alguém, vai olhar em volta e procurar um culpado. Jamais será ele. Ele nunca erra, ele sabe tudo. Então ele vai procurar o culpado e execrar esse culpado. Quando ele não encontra em volta dele, quem que ele vai encontrar? A providência divina. Deus. Deus é culpado disso. Aconteceu isso comigo, não foi culpa minha, foi culpa de Deus. Então ele sofre muito com isso porque ele só se enxerga a si mesmo. Ele é míope da realidade. Vamos passar agora a procurar o exemplo de Jesus. Jesus veio numa época da humanidade, onde tinham que a lei de talião, dente por dente, olho por olho, dente por dente, certo? Então essa lei de talião era uma lei da vingança, da morte. Ninguém podia errar, todos eram excluídos. Quem não aceitasse a lei da cidade ou mesmo do Estado era morto. Não tinha clemência, Em Roma a mesma coisa. Em Roma, o divertimento dos romanos era o quê? Era ver os gladiadores se mutilando. E quando o imperador fazia isso, a plateia vibrava, gostava de ver a morte, enfiar a faca no outro e sentia prazer nisso. O divertimento deles era esse. Então Jesus veio aqui numa época em que só tinha violência, só tinha matança e sangue. E ele veio fazer o que aqui? Trazer a espiritualidade.
A sociedade daquela época não tinha espiritualidade. Ele veio apregoar o quê? O amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos os seus inimigos. Era muito difícil naquela época. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Então, é difícil. Jesus veio com essa tarefa, trazer a espiritualidade, o amor, a doçura, a tolerância, a paciência. Veio trazer isso. Então, foi muito duro que Jesus veio passar aqui. E em todas as épocas da humanidade, existe o quê? A virtude e o vício. A época que Jesus veio aqui, qual era a virtude? Praticamente nenhuma. Só tinha vício. E o quê? São as imperfeições nossas que levam para o mal. Atualmente, nós estamos vivendo qual a virtude? A elevação intelectual. Porque nós vemos o que hoje? A tecnologia, a cada mês que passa, tem uma evolução maior. As crianças que nascem hoje, com 5 anos, sabem mexer em tudo. Computador, tablet, celular, coisas que as crianças de 5 anos nem pensavam na nossa época. Certo? Mas qual é o vício que nós temos? Vícios e virtudes, eu vou delimitar. Virtudes são aquelas coisas que levam a nós para o bem. Então, a elevação intelectual leva para o bem. Nós estamos elevando-se intelectualmente, mas temos vícios. Quais são os vícios? São aquelas coisas que levam a gente para o mal. São as nossas imperfeições. E qual é o vício dessa nossa geração, desse nosso século XXI? É a alienação moral. Certo? Alienação moral. As pessoas hoje estão aceitando tudo. A moral está embaixo, está estagnada. Então, enquanto a elevação tecnológica cresce, a elevação moral está parada. Por quê? Nós vemos hoje o quê? Vemos hoje novela, vemos hoje filme, jogos, tudo que fala em quê? Não fala em amor, não fala em união, só fala em quê? Em discórdia. Nas novelas não existe mais a coesão, a união da família. É todo mundo querer ser o mais esperto, passar por cima do outro e se matar. E não procurar o bem. Ninguém procura o bem. Pode ver novela, filme, tudo que a gente vê. Não tem mais isso aí. Então nós estamos precisando voltar a entender Jesus. O ser humano hoje está se afastando cada vez mais do Evangelho. Nós não vemos mais isso. Não vemos mais as pessoas quererem o bem. Nós sabemos que tem bem, pessoas que ensinam o bem, mas essas pessoas estão afastadas, muito afastadas. E nós vemos o quê? Ligamos o noticiário, é sangue. Ligamos a televisão, é sangue, é morte. Nós estamos nos acostumando com essa violência, nos acostumando e não estamos mais fazendo distinção. Hoje em dia a pessoa não quer só roubar, quer matar. É um grande feito, é um troféu, igual aos gladiadores. Era o máximo. Então os bandidos se sentem altamente envaidecidos quando matam as pessoas. Estamos vivendo uma época cruel. Mas eu acho que a espiritualidade vai dar um acerto nisso aí. Tenho certeza e oro todos os dias por isso. Bem, na outra palestra que eu dei aqui, eu falei do exemplo de resignação de um espírito que veio fazer uma expiação. A mãe teve esse filho nasceu tetraplégico e era deficiente mental, ele não falava. E essa mãe doou-se de amor, de zelo por essa criança. E essa criança foi amada toda a existência dela. Teve um amor, muito amor dessa mãe. Ele recebeu e muito zelo. E essa criança não conseguia falar e dava muito trabalho a essa mãe. E essa criança faleceu, desencarnou aos 13 anos.
Mas quando esse espírito que desencarnou chegou na espiritualidade, ele pediu à espiritualidade superior, pelo amor de Deus, que ele tinha que agradecer, ele tinha uma dívida de gratidão para com essa mãe. A espiritualidade se reuniu e concedeu, mas não que falasse, que escrevesse. Um médium psicografou essa carta destinada a essa mãe e ela recebeu. Essa mãe, quando leu, estava escrito lá: minha mãe, você tem uma dívida enorme, uma eterna dívida de gratidão para com você. Eu não falava com você, mas estou falando agora. Eu amadureci espiritualmente, estou vendo luz na minha vida e foi o seu amor que fez isso por mim. É uma coisa maravilhosa, um espírito escrevendo para a mãe que ele tinha aqui encarnado. Agora eu vou falar sobre uma outra história. Existe uma história de um rapaz, que eu já sei disso, mas nas minhas pesquisas, eu verifiquei a história de uma mulher. Eu vou começar do começo. Existia uma família no Arizona, nos Estados Unidos, que tinha só filho homem. E o casal estava doido para ter uma filha mulher. E pedia a Deus. A mãe engravidou, mãe dos filhos, e souberam que ia nascer uma menina. Eles ficaram alegres, maravilhados, que ia nascer a menina. Na hora do parto, que os pais foram ver, nasceu a menina, mas sem os braços. Esse pai e essa mãe, o pai não ficou vendo a filha como uma vítima, chorando, culpando a Deus, Não, eles agradeceram a Deus, que eles queriam uma menina. Não importava se tinha faltando membros, importava que era a menina que a mãe e o pai queriam. E eles não se lamentavam isso e não viram a filha como uma filha diferente, não. Viram a filha exatamente como ele via os filhos. E eles, os pais, deram muito amor a essa menina. Mas essa menina, conta ela na internet, o nome dela é Jessica Cox. Se quiser procurar, entre no Google e bota lá Jessica Cox, vocês vão ver. Essa menina chamada Jéssica, ela fala que aos 3 anos ela não entendia, porque todo mundo em casa tinha braço e ela não tinha. Ia ser horrível, né? Você vê a expiação dessa menina. Por que todo mundo? E perguntava à mãe: mamãe, eu vou para a escola, as pessoas ficam tudo me olhando. Eu me sinto muito mais o olhar das pessoas. Isso que me atrapalha muito é o olhar das pessoas me olhando como eu sou diferente. E eu fico totalmente envergonhada com isso. Todo mundo com os braços, menos eu. Aí a mãe falou: minha filha, você para nós não tem nenhum defeito. Se você quer ficar igual a essas pessoas, você tenta e não fique falando. Tenta que você vai ser igual a essas pessoas. Vai fazer tudo o que elas fazem ou até melhor. A mãe, o pai tinham encomendado prótese, ela disse que não queria saber de prótese, ela queria viver assim, sem braço. E ela foi. Essa menina aprendeu natação, ela aprendeu taekwondo, é faixa preta de taekwondo nível 3, que é o máximo que tem de taekwondo. Ela aprendeu a dirigir em carro adaptado. Depois ela dirigia tão bem, que o estado do Arizona deu uma credencial para ela dirigir qualquer carro, que dirigia tão bem. E ela continuou dirigindo. Ela hoje aprendeu a se vestir sozinha, se calçar sozinha. Ela escreve 25 palavras em 1 minuto. Essa moça, ela seca o cabelo sozinha, se maquia sozinha. Essa moça, ela troca a lente de contato sozinha. E não para por aí, ela se formou-se em psicologia na Universidade do Arizona. E essa moça, tão exemplar, tão heróica, ela fala para todo mundo: os pilares da minha força de vontade, da minha superação, foram meus pais. Olha só, que resignação, e olha só o exemplo dos pais. O amor que ela recebeu dos pais é que foram a força dela de superação. E não para por aí. Essa moça, ela é
a primeira mulher na aviação internacional a pilotar avião sem os braços e as mãos. E essa moça ela tem no currículo dela 130 horas de voo sozinha. E no Dia das Mães, ela fez uma homenagem à mãe dela. Pegou o avião, pilotou sozinha e botou atrás numa faixa. Mamãe, sem as mãos. Ou seja, quis dizer a mãe que estava pilotando o avião sem as mãos. Então, eu quis dizer com essa história como é difícil a resignação. E tem gente que diz que é passividade. Olha só, é uma virtude muito difícil e ela é ativa, depende de nós. Como diz Paulo de Tarso, nós temos que combater a nós mesmos. Com o quê? Tirando de nós os nossos hábitos, os nossos vícios, para que desabroche as nossas virtudes, para que nós possamos vencer tudo nessa vida. E esse exemplo é um exemplo de 3 resignações, do pai, da mãe e da filha. Então que fique esse exemplo para que nós vejamos que a resignação ela é uma virtude ativa, está junto com a obediência e ela pede de nós uma coragem, a garra, a perseverança de todos nós. E eu queria encerrar novamente com a oração de São Francisco de Assis, que fala sobre a resignação. Pai, dai-me força para mudar aquilo que eu posso mudar. Dai-me resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar e sabedoria para discernir uma coisa da outra. Muito obrigado.